a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Aline Rodrigues e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sobre respostas que todo cristão deveria saber. Não que necessariamente a gente precisa ter um estudo a fundo sobre determinado assunto, mas pelo menos o básico, gente. Eu acho que é uma questão de estratégia, tá? Uma questão de sabedoria, de estratégia, a gente ter aí um conhecimento a mais, ter um plus na hora da gente dar certas explicações para dúvida do pessoal, tá? Assim como Paulo se fez de fraco para os fracos, de judeu para os judeus, de sem lei para os sem leis, vamos nos fazer de culto para com os cultos, de inteligente para com os inteligentes, vamos buscar o máximo de conhecimento que a gente tem para usar como ferramenta aí para propagar a mensagem do evangelho. Só que antes eu quero te fazer um convite. Visita o canal, clica aí, clica agora não, depois só, tá? Quando acabar o vídeo. Entra aí no canal, dá uma espiadinha aí nos vídeos, se você gostar, se inscreva. A gente acabou de nascer, tô engateando, então ajuda aí no crescimento do canal, deixando o seu like, comenta com as suas dúvidas, com a sua opinião, compartilha, ativa o sininho e bora crescer, bora crescer. E bora lá! Uma das perguntas mais frequentes que certamente você já deve ter escutado é: mas a Bíblia já fazem mais de 2000 anos que ela está escrita, muito mais, quem dirá o Antigo Testamento? E ela foi alterada, ela foi escrita por homens, com certeza. Hoje conta uma história, eu já ouvi falar, hoje ela fala sobre isso, daqui a 10 anos ela vai falar sobre outra coisa. Não tem nada a ver com a original. Será verdade? Não! Isso não é verdade, meu querido. Existe uma ciência, ela se chama ciência da crítica textual, que ela atua na interseção da história, na crítica literária, da literatura e também na tradição dos textos antigos até os dias de hoje. E muitos especialistas, principalmente do Novo Testamento, admitem, muitos deles, até ateus, admitem que a Bíblia, ela mantém a sua originalidade até 99%. Sim, a ciência garante que a Bíblia tem até uma margem de 95 a 99% da sua originalidade. É exatamente isso. O que foi escrito lá, o primeiro papel que saiu da caneta, das mãos dos discípulos, dos autores da Bíblia, é praticamente o mesmo que a gente lê hoje. Certamente você sabe que antigamente não existia uma impressora, uma copiadora, e eles faziam as cópias tudo à mão, tudo à escrita, e isso se chama manuscritos. É através desses manuscritos que existem até o dia de hoje que a ciência da crítica textual se baseia para poder fazer todo esse estudo para chegar na originalidade dos livros existentes. E a Bíblia, ela é um livro com o maior número de manuscritos existentes. Ela passa aí de 6.000 cópias do Novo Testamento, tá? Nenhum outro livro da humanidade tem tanta cópia assim. Sendo o segundo maior, eu acho que ele tem mil e poucas cópias, 1000 e poucos manuscritos, que é a obra de Ilíada de Homero. E os demais, gente, não chega nem sequer perto, não existe sequer algum livro da antiguidade que se aproxima, sabe, que se atesta tanto que nem a Bíblia tem aí a sua comprovação, onde a ciência ela consegue se aproximar da originalidade, garantindo que o que foi escrito antigamente lá atrás é exatamente o que a gente tem hoje, tendo apenas aí 1% de margem de erro, que são erros bobos, sabe? Trocação de uma palavra, ao invés de você usar uma palavra, você usou outra, ou um tinha a palavra, ou melhor, tinha uma palavra escrita e o outro não tinha. Erros que na hora da escrita acaba acontecendo mesmo, mas nada que altere o significado do texto, da frase ou do contexto. E mais, se você acha que a Bíblia, a história dela é uma mentira, que ela não mantém a sua originalidade, que foi tudo alterado, porque era coisa de religião, de fé, então a história a história da humanidade, toda a história que a gente escuta na escola, que é ensinada na escola, sobre o imperador César, Plínio, Platão, Aristóteles, Sócrates, tudo isso é uma mentira, porque se a Bíblia, que é o livro com o maior número de manuscritos, ela comprova sua originalidade,
Quem dera os demais, gente. Se você não sabe, Sócrates, se eu não me engano, não tem nem sequer uma cópia, não tem nada falando sobre ele. Platão, existe apenas 7 cópias que diz sobre ele. Então, assim, se tá errada a Bíblia é porque a história da humanidade está toda errada. 2. Certamente você já ouviu falar, mas a Bíblia ela foi escrita por homens. Quem nos garante que isso é verdade? Você tem razão, ela foi escrita por homens. Mas também existe um outro fato, que nenhum ser humano ele chega ao conhecimento por si só. A gente sempre depende de algo ou alguém. Não vamos chegar à verdade absoluta por si só. O ser humano ele sempre vai precisar de uma fonte para poder obter conhecimento. Um exemplo básico, para a gente aprender a andar, a falar, a gente dependeu dos nossos pais. Para a gente poder aprender sobre determinado assunto, a gente vai precisar de um professor. Para a gente poder estudar sobre algo, a gente vai precisar de uma fonte, vai precisar de algo ali onde a gente vai poder concretizar, realizar o estudo sobre. E Pedro vai nos dizer lá no versículo 1:20 de 2 Pedro, o seguinte: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, nós tivemos uma fonte, a nossa fonte de conhecimento foi o Espírito Santo. Não, aí você pega a Bíblia, ela foi escrita por médico, por pescador, por pastor de ovelha, por rei, por filósofo, foi escrita por sacerdote, pessoas que nunca nem se viram. Na verdade, não foi nem livro, né? Eram cartas. Na época eles faziam cartas, mandavam para as pessoas, para a igreja, relatavam o que eles viam. Aí, anos depois, junta-se essas cartas, esses relatos, esses testemunhos e dá essa harmonização extremamente perfeita. Não, eu juro, eu me nego a acreditar. Por mais que seja mentira, cara, venhamos e convenhamos, você tem que admitir que seria uma coincidência absurda, cara, porque se você lê a Bíblia, se você lê os princípios bíblicos, ela é o que rege a humanidade, é o que faz a humanidade dar certo, é o que faz a humanidade ir pra frente, e muitos deles já é comprovado hoje cientificamente. Enquanto hoje a ciência fala que tal coisa dá certo pro ser humano, a Bíblia, ela já estava falando há milhares de anos atrás. Então não é possível, eu me nego a acreditar que é apenas uma mera coincidência. E além disso, ela foi escrita por mais de 40 autores em 3 diferentes continentes, tá? Muitos deles nunca nem se viram. Foram mais de 35 gerações, mais de 1.500 anos. E a Bíblia, cara, quando você junta ela tem uma harmonização espetacular, cara. É fantástico. Coincidência demais. Número 3, mas não há nada que comprove a veracidade da Bíblia, não há nada que nos garante que o que está escrito ali é verdadeiro, não existe nenhuma prova. Como assim, meu querido? Não existe nenhuma prova? Onde? Que ano você está vivendo? Dá um Google, no mínimo. Você consegue encontrar lá. Hoje em dia a gente já encontra em algumas comprovações que traz veracidade à história bíblica. Começa pelo povo de Israel, né, gente? Ou melhor, eu vou dar início aqui dizendo que, longe de qualquer história mitológica, a Bíblia, para quem já leu a Bíblia de fato, de início ao fim, vai ver que ela é uma história totalmente humanizada, tirando os milagres, óbvio. Mas fora isso, o relato dela, o contexto, a história é uma história totalmente humanizada, tá? Bom, o próprio povo que a Bíblia cita, que é o povo de Israel, eles existem, né? Então dizer aí que ela é 100% uma mentira, já não tem como negar, a gente já não tem como falar isso. E sem dizer que Israel, ele é um sítio arqueológico onde há diversas descobertas relacionadas à história bíblica. E dentre essas descobertas, a gente tem o selo do rei Ezequiel,
a parede de Salomão, o reservatório de Siloé, a gente tem a comprovação da existência de Pôncio Pilatos e da Torre de Babel. Sem dizer também, gente, sobre a Arca de Noé. Existe um grupo de estudantes de física da Universidade de Lancaster, lá na Inglaterra, que comprou a veracidade dos cálculos existentes que constam na Bíblia sobre a Arca de Noé. Eles pegaram os cálculos, as medidas que constam lá, e pegaram também referente ao material, a um tipo de madeira que a Bíblia cita. E conforme esse estudo que eles fizeram referente ao que está escrito na Bíblia, foi comprovado que sim, era possível o barco flutuar. E muitos admitiram que para aquela época, sabe, esse cálculo, essa precisão, essa inteligência, esse entendimento sobre o que foi feito em cima da Arca de Noé é de fato admirável, porque querendo ou não, os navios, essas grandes navegações, elas são atuais, são algo mais moderno. E isso, gente, é só uma coisinha ou outra que eu consegui trazer aqui para vocês, para a gente poder ter o básico de conhecimento, como eu disse no início do vídeo. Senão vai ficar um vídeo muito longo, muito extenso. E se você quiser saber mais, cara, só pega aí os temas do que foi falado e dá aquela estudada, dá aquela pesquisada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham aprendido. E bora estudar um pouco mais para colocar em prática, para quando, sabe, acontecer os assuntos, a gente saber o que falar, saber o que dialogar. E é isso, tá? E só lembrando, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha e até uma próxima.